Somente crer, somente crer. Vamos receber o nosso pastor Euclides Paro. Nós devemos, desde que nós aprendemos que a mensagem é o nosso líder, nós devemos viver no Espírito, sentirem no Espírito. Você sentiu no Espírito fazer uma coisa, você examina aquilo que você está sentindo no seu Espírito, para ver se é o Espírito de Deus que está falando no seu Espírito. Como que você vai saber se você está sentindo uma coisa no seu espírito? Como que você vai saber se é o Espírito de Deus ou se é o seu espírito? Porque nós temos muita confusão nas nossas decisões. Nós temos decisões feitas pelo nosso próprio Espírito e decisões feitas pelo Espírito Santo. Como que nós sabemos se nós estamos decidindo ou decididos pelo nosso Espírito ou é pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, para nós que cremos na mensagem do profeta desta era, é sem dúvida alguma a mensagem do profeta. Amém. Ele é o Cristo de Malaquias capítulo 4. Se o que nós estamos pensando está de acordo com a mensagem e com a Bíblia, é o Espírito Santo, pode fazer que é de Deus. Se o que nós estamos pensando não bate com a mensagem e não bate com a Bíblia, não é do Espírito Santo. Você sai fora porque não está certo. É o único objetivo que nós temos para ver se estamos certos ou se estamos errados. Não é igreja, não é pastor, não é nada disso. É a mensagem e a Bíblia. Dá para entender? Então nós observamos que a igreja do Deus vivo, ela não tem padrão. Ela não tem padrão. O padrão é formalidade. Nós queremos dizer, agora avante, um tempo atrás avante, que a nossa direção será pela mensagem e pela Bíblia. Nós tivemos muita direção de uma forma um pouco diferente. Porém, temos que sentir que Deus quer que nós mudamos de opinião, né? E seguimos o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ler aqui. Eu quero trazer o tema para essa escola: o Deus vivo. Nós falamos muito no Deus vivo. Eu já ouvi muitas pessoas orarem e gritarem assim: amém, Deus vivo. E eu tenho um pouco observado, e na realidade, às vezes nós acostumamos falar certas expressões. Costumamos com ela e falamos por costume. Mas nós temos que observar o substantivo daquele costume.
porque senão nós só levamos o caso no decor, né? Não sei se vocês entendem. Então vamos ver como que é o Deus vivo. Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês não esqueçam desse última palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Oremos. Senhor, nós agradecemos por este momento, por este dia, por essas pessoas terem chegado até aqui, que sabendo nós que cada um de nós temos a nossa necessidade e material e também maior parte da nossa necessidade espiritual, porque queremos estar descansados com as nossas almas firmadas, com as nossas almas ancoradas. Não queremos ter uma alma suspensa, queremos ter firme na sua palavra, para podermos caminhar firmes e levar o recado que o Senhor deu aqui para o mundo. O Senhor não deu esse recado para uma igreja, para um pastor, para uma família. O Senhor deu esse recado para o mundo. Malaquias capítulo 4 foi dado por Senhor aqui na terra e usado o nosso precioso profeta, homem fiel a Deus, para trazer essa mensagem que seria precursora da sua segunda vinda. E nós estamos muito satisfeitos com isso e esperançosos nesta mensagem, crendo no Senhor Jesus Cristo, tem dado isso para nós. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Cristo, do Deus vivo. 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, pregada em 1960 pelo nosso precioso profeta. No parágrafo 13, o profeta diz aqui: que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. A palavra grega, ou melhor, a palavra igreja, causa um destes temas que escolhi esta noite, sobre eles tentar falar sobre vocês. São os temas, são 5 temas. Um tema é: o que é igreja?
Note bem, o que é igreja? Quem a constituiu? Na segunda identificação. Qual é a sua mensagem? Como nós tornamos membro dela? E podemos chegar ao céu sem ser membro dela? São essas 5 interrogações. No correr da mensagem, vocês vão ver as respostas. Eu estou avisando isso para vocês prestarem atenção, porque às vezes eu passo e não lembro de firmar aquilo ali. No parágrafo 14, vocês têm essa mensagem, vocês vão ler ela completa, né? Eu estou lendo alguns parágrafos, eu não tem como eu pregar ela sequente, um por um. No parágrafo 14 ele diz: agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa o chamado fora. Não é esse reboliço de misturado coisa com coisa, não. Isso tudo nós temos que conceber, se nós não concebermos, nós vamos ficar que nem minestra de italiano, né? Eu sempre falo isso, vocês talvez não sabem o que é. Italiano nunca gosta de perder nada. E eles fazem comida, faziam, né? Hoje não sei, mudou, né? Não, italiano pobre, né? No italiano rico não mexe com isso. Eles faziam comida e sobrava um pouquinho de abobrinha, um pouquinho de quiabo, um pouquinho de mandioca, um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de macarrão. E não jogava para as galinhas, nem jogava fora, não. Ele juntava aquilo tudo, botava numa panela, botava água, ponhava um pouquinho mais de óleo, um pouquinho mais de sal e comia. Chama minestra. O Xim não gosta de minestra de jeito nenhum. Né, Xim? Sopa, né? Negócio de sopa não é com ele, não. Então, no sentido espiritual, eu acho que nós devemos ser que nem o Xim. Não gostar de sopa, não. Não gostar de minestra. A comida nossa é a mensagem e a Bíblia. Aleluia! Vocês botam isso na vossa alma. A comida nossa, do chamado fora, é a mensagem e a Bíblia. É por isso que naquele dia, dia de terça-feira, a primeira coisa que eu falei para os irmãos, para o irmão pastor Tiago, foi: você não aceita destaque de pastor nenhum, nem é meu. Se eu mandar lá um destaque, você anula. O destaque é da mensagem e da Bíblia. Da mensagem e da Bíblia. E nós estamos sendo abençoados com isso aí. Porque o povo está lendo mensagem. E isso é que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, é chamado fora. Israel não era uma igreja até enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora, separados, feitos diferentes. No 15, o profeta diz: agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o reino de Deus. Vocês
Concebe isso. Ela era chamada o reino de Deus. O reino de Deus. O profeta repete. Agora estou tomando isso na cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada o reino de Deus. Em outras palavras, Deus era um rei. Você vê que o que Jesus ensinou para nós foi claro. O Pai Nosso, a primeira coisa que vem no Pai Nosso é: o Pai Nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus. E a igreja é seu domínio. O reino de Deus, Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Isso aqui é uma coisa muito passada por alto pelas pessoas. Parece que a gente não interessa muito alguma coisa que Deus precisa que nós interessamos. Nós parece que só interessamos muito naquilo que nos convém. E o império messiânico, é complexo isso aqui. Eu gosto disso, messiânico. Em outras palavras, o império do Messias, onde o Messias governa e reina. Bom, nós, com o nosso linguajar popular, tomamos a palavra Messias como um nome. Eu já vi até muita gente chamado Messias. Tomamos como um nome. Messias é um nome bonito, vou pôr no meu filho. Tá bom. Nada contra. Mas Messias não quer dizer nome. Messias quer dizer unção. É isso que quer dizer Messias. Unção. No grego. Vamos lá, mais adiante. Então, onde o Messias governa e reina sem barreiras denominacionais nem nada. O Messias governa em seu império. Ele não é um homem, é a unção. Esse não é um maravilhoso pensamento? Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização. A igreja não é um ajuntamento de pessoas. O que é isso? A organização. A igreja é o povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Amém. Parágrafo 20, ele diz: eu disse, isto é verdade, não posso julgar ninguém, mas ao vê-las por seus frutos são conhecidas. Elas podem de fato não cometer crime, mas sobre elas está um espírito que as está forçando à imoralidade. Sem esse reino messiânico, sem a unção. Olha, se nós conseguirmos entender isso que o profeta está tentando aplicar no nosso ser, você vai ter uma unção individual em cada pessoa que vai te livrar desse espírito que te força para a imoralidade.
Porque você nota que o profeta diz que é forçando, o Espírito está forçando. E você vê que quando você tem o Espírito Santo, e você tem essa unção messiânica, e você ouve alguém falar algo imoral do outro, ou de uma igreja, ou de outra pessoa, o Espírito Santo em você repudia aquilo, não aceita, não concorda, não sente bem, se afasta daquilo. Agora Jesus disse: qualquer que atentar uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é uma coisa estranha. Eu sempre disse, se você prega muito contra o adultério, cuidado, que esse espírito está te rodeando. Se tudo que você bate muito, nisso é porque há um espírito ali em volta porque quem pode expulsar espírito? Só a palavra, que é o Espírito Santo. Pregue a palavra, ensine a palavra. Agora, quando esse pecador tiver de responder por cometer adultério, quem será culpado? Então vocês vão notar, é uma interrogação. O pecador que pecou em seu coração, ele orou lá uma mulher. Agora, essa mulher deve ter deixado um meio para ele cobiçar. Vocês entendem isso? Ele vai responder por cometer adultério. E quem será culpado? A mulher que se apresentou a isto. Às vezes as pessoas, as irmãs principalmente, elas não têm assim, às vezes não tem nem maldade, malícia, maldade. Mas o mundo força a maldade. O mundo força a maldade. Força a imoralidade. Então, às vezes a gente vê na mensagem, no povo que está na mensagem, pessoas, mulheres, que parece que são insensatas. Ou elas são insensatas, ou elas querem agir daquela forma, ou elas são inocentes. São três coisas que nós pegamos. Gostam muito de usar esses sapatos com salto bem alto. Elas acham que isso aí é uma beleza. O mundo está assim. Eu já vi artistas fazer coisa com aquilo que é de admirar. Um palmo de salto e elas dançam lá. Aquela dança que não é qualquer um que faz. Rodopia, pula e faz qualquer coisa e não cai, ali é liso. Tem um equilíbrio do cérebro tremendo. Mas que necessidade as nossas mulheres têm de usar um salto desse tamanho para vir na igreja? Qual é a necessidade? E você fala, mas o que tem isso com a Bíblia? Isaías 4 fala, a mulher está cascavelando, rebolando. Elas usam aquilo no sentido de cascavelar. Vamos dizer que isso aí é de Deus? O Espírito Santo está bom com isso aí? O Espírito Santo está dentro de você, mandando você fazer isso? Lê a mensagem. Se a mensagem falar que você deve fazer e chegar aqui para mim e falar, pastor, você está errado aqui, a mensagem está falando para mim usar o salto alto. Para mim fazer o que eu quiser fazer. Pintura e outras coisas. Então você vê
Como que traz isso? Isso traz sinuação, é essa a palavra, sinuação? Traz sinuação sexy. Às vezes vocês não entendem. A mulher que se apresentou é isso. Você pode ser tão pura quanto um lírio no que concerne à virtude. Mas se você se apresentou diante das pessoas de uma maneira imoral, ainda que seja inocente do ato, você fez com que um homem pensasse mal de você. Cometer adultério. É uma adúltera, ou melhor, e uma adúltera nunca entrará no reino dos céus. Às vezes a gente é adulto sem ter nenhum relacionamento sexual. Parágrafo 29. Agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Não deve ser obrigado. Se vir 10 aqui desse jeito aí, ou de qualquer jeito, elas vão entrar aí, não tem problema. Eu vou pregar a mesma mensagem. Ninguém vai ficar lá na porta proibindo elas entrarem. Isso aí não tem. Isso aí é obra de um homem. Nós não temos essa autoridade para fazer isso. A autoridade aí é do Espírito Santo dentro da pessoa, dentro, individual mesmo. Dentro. Nunca obrigamos os nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser, quando não são, no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa, não lhe dizemos que tem que fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Dizemos-lhe que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é americano ou brasileiro, já não é segundo os costumes dos alemães, segundo os costumes, mas sim segundo os costumes celestiais. Onde está o reino de Deus? Porque somos de outro reino. Esquece isso, não esquece isso. Somos de outro reino. Eu sou livre. Eu faço o que... Não, você é livre, eu faço o que eu quero. Se você faz o que você quer, você não é livre. Porque nós temos duas cadeias. Ou nós estamos numa, ou estamos na outra. Ou nós somos presos de Satanás, ou nós somos presos de Cristo. Você que sabe, você que escolhe o jugo que você quer. O jugo quer dizer a algema, a canga. Escolhe o que você quer. Se você faz o que quer, não é bom espírito. Nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outros mediadores entre o rei e nós, senão em um reino somente, Cristo Jesus. Amém. Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado, na cronologia da Bíblia, a cronologia da Bíblia, para quem não sabe o que é a sequência da Bíblia. Um livro após outro, é a sequência. O messiânico, reino messiânico, em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo,
um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e os chama de sua igreja, ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? A congregação disse amém. 31. Agora Israel era um povo de Deus, até que encontramos isso em Atos 7:38. Se estão anotando. Então foram chamados de igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. Isso agora, na fase que nós estamos, olha, está uma coisa cruciante. Cruciante. Porque a coisa se tornou assim, para vocês entenderem um pouco, como a gente tem uma pedra aí, uma pedra de... Eu vi isso fazer com os meninos, né? Menino. Um montão de bala assim, quer dizer, e muito menino, né? E aí joga para cima aquele montão de bala, aquilo bate no chão, esparrama, bate. Você só vê o moleque focinhando um no outro, assim. Cada um quer pegar, né, mais do que o outro. É interessante. E será que é isso? Se tiver gelado é pior. Não? Tá bom. Mas se eu deixar aqui eu vou derrubar. Então vocês vão notar que nós estamos assim. Não a mensagem é um conteúdo sólido para todo mundo. A mensagem não foi pregada para uma igreja, a mensagem foi pregada para todo mundo. Mas o povo formou cada um uma pedra assim, e jogaram essa pedra para cima, e essa pedra bateu no chão agora e esparramou que nem um monte de bala. Você não sabe onde é que você vai para catar um pouco mais. Está entendendo isso? Você não sabe que lado que você vai. Se eu vou em tal lugar, se eu cato um pouco, se eu pular para lá, eu vou pegar só uma. Então você olha lá, até que você vai olhar, o outro já pegou. É uma confusão isso aí. Eu observo muito os meninos isso aí. Então, às vezes, tem um mais sábio que ele pula num monte mais grande, né? Aí ele já cata um. Está desse jeito, você não sabe onde é que você pula. Mas se você tiver o discernimento de espírito em você, você vai pular onde está a palavra. Aleluia. Onde tiver a palavra, está Deus. Amém. Onde não tiver a palavra, não tem Deus. Aí você fala, não, mas toda a igreja está com a palavra. Mas está com toda? Você pode ter um pouco da palavra. Toda a palavra. Toda é crer na totalidade. Vocês entendem? Não é todas as palavras. É toda a palavra. É de A a Z. Toda a palavra é de A a Z. Da mensagem. Como a mensagem é. Sem eu dizer, não, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo. A mensagem, como ela é. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda. Vocês têm que entender que ele não falou todas. Ele falou toda. Quando fala toda, é de A a Z. De alfa a ômega. Agora, a igreja de Deus hoje, ela é a mesma coisa. Chamada para fora de todo mundo, chamado para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus. Isso que está difícil das pessoas conscientizar.
não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico do qual vivemos. Cristo é o Rei, Cristo é o tal. Agora, Cristo é a cabeça Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Como que você vai organizar? A organização é você pôr do jeito que você quer aqui, do jeito que o outro quer ali. Não se pode denominar um reino. Isso aqui é outra palavra que às vezes as pessoas não entendem. Não se pode denominar um reino. Não, a minha igreja aqui está certa. Você está denominando a sua igreja. Você não consegue denominar a palavra, porque ela é de todo mundo. A sua igreja pode ser só sua, mas a palavra não. A palavra você não denomina ela. É o reino de Deus, é Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é Rei. Não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governa. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está se conduzindo de modo contrário ao Rei. Seria contra o Rei. Assim, se é contra o Rei, seria um anticristo. Isto é, um anticristo. Aí a pessoa não sabe o que é anticristo. Ah, o fulano é anticristo. Às vezes uma igreja santa, honesta, é anticristo. Porque anti não é antes, é antemudo Cristo. É contra, esse anti é contra. Contra Cristo, anticristo, contra Cristo. Quando você diz, não, isso aqui não é, isso aqui o profeta não quis dizer isso, o profeta quis dizer, você está anti-mensagem, contra a mensagem. Como que o profeta fala? Por isso que ele manda ouvir as fitas. Ele teve esse zelo de mandar ler as fitas. Leia as fitas. Você entendeu mal o que eu falei, torna a ler as fitas. Porque se você falar errado, você está anti. Contra essa mensagem, é contra Cristo. É anticristo. Igreja santa. Mas está contra regras que a mensagem trouxe através do Espírito Santo para a igreja, para nós. Veja bem, isso é um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante. Existe um espírito dominante que é, não, aqui, nós aqui somos diferentes. É uma coisa terrível. Eu não sei se vocês vão conseguir conceber isso aqui. Faz as pessoas pensar que nós somos o povo. É muito fácil agora alguém dizer, não, o pastor Euclides é que é o povo de Deus. A igreja do pastor Euclides é que está certa.
Vocês falam isso que vocês são anticristo. Porque nem o profeta disse que Deus estava na igreja dele. Alguém perguntou para o irmão Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse, não. Deus está em sua palavra. Aleluia. É a palavra que é Deus. O povo de Deus são as pessoas dele, que foram chamadas para fora. Se você está aqui e ainda está misturado com as coisas do mundo, com religião que está apoiando o mundo, você não é povo de Deus. Você pode estar junto com o povo de Deus, mas você não é o povo de Deus. Não vai coar tirando pessoas. A mensagem coa tirando espíritos. Sabe? A mensagem coa tirando espíritos. Os espíritos que não vai combinar com a mensagem, com a palavra, ele vai sair fora, ele não vai combinar. O que vai combinar com a palavra é o que Deus chamou fora. Chamou fora para o reino. Então veja bem, poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes. Nós temos uma cerca, criamos uma cerca tão terrível que eu fico pensando agora, dá vontade de chorar, de 50 anos de cadeia. Então, poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judeu, poderia ser qualquer tipo de igreja. Você pregou, ele creu na palavra, ele é de Deus. Aleluia. Se ele não creu na palavra, ele está crendo na igreja, não, nosso grupo é que é de Deus, sai fora. Agora, ele a comparou com muitas parábolas, como no caso do marido e a mulher. Ele chama a igreja de noiva, e a noiva já não é, e o noivo já não é. Quer dizer, vai mostrar que pessoas individual, a noiva já não é individual, o noivo já não é individual. Duas pessoas, eles são um. A noiva e o noivo são um. Dá para vocês entenderem assim? Ela é carne de sua carne e osso do seu osso. Isso causa crime, espiritualmente falando, para os crentes, para os assim chamados crentes da mensagem. E, no entanto, eles não estão crendo no profeta. O que adianta ser da mensagem e não crer no profeta? Para que você veio para a igreja? Para crer no pastor? Para ter uma igreja para ir? É difícil entender? É. Quem não nasce de novo não entende o reino de Deus, não vê. Se você nasceu de novo, você está no outro reino, você vê naturalmente. Ela é carne de sua carne e osso de seu osso. Então, quando um homem ou uma mulher é chamado ao corpo místico de Cristo pelo Espírito Santo, eles se tornam um membro pleno deste corpo, quando são cheios do Espírito Santo. Porque Deus tomou o Espírito de Cristo, levantou o seu corpo e colocou-o em seu trono, e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo místico de Cristo, o qual será unido com a ceia das bodas do Cordeiro, na vinda do Senhor. Não se pode organizá-lo, ele é místico. Vocês vão notar, essa palavra místico as pessoas não entendem muito. Eu sei que tem muitos que sabem, mas tem muitos que não entendem. A palavra místico é um adjetivo referente a mistérios. É um corpo misterioso que você
sente separadamente, individualmente, você sente em si, na sua alma, não na sua mente, na sua alma, correndo o sangue de Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que você é salvo. Aleluia. Mas é misterioso, não é concreto. É misterioso. Aqui no dicionário diz que é cerimônia religiosa secreta, que não se dá segundo as leis naturais. Eu não posso mostrar que eu sou nascido de novo, não tem como eu mostrar. Não tem como você mostrar que você é nascido de novo, porque é sobrenatural. Esse corpo místico é sobrenatural. Aleluia. Vocês vão se enquadrar nisso aí, vocês vão sentir isso aí. Porque a palavra, a mensagem irá penetrar dentro do vosso ser e ela irá dar esse discernimento, essa sensibilidade espiritual. O próprio dicionário natural diz que isso é um fenômeno. Oh, isso é estranho. Parágrafo 66, o profeta disse: se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Você nem incomoda com as coisas laterais que acontecem. As vergonhas, os horrores, os crimes, as incredulidades, você não vê porque você está em outro reino. Você está além do véu, além da carne. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E aí quando você está na igreja, essa é a igreja, não as paredes, não uma organização, nunca pode ser uma organização. Marque o que eu digo, diz o profeta. A igreja do Deus vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Eu creio que nós vamos ainda chegar a esse ponto. Eu acredito que nós estamos caminhando para esse ponto, de alguém ser curado somente com a sua presença, de alguém tocar no seu corpo e ser curado, de você ser uma oração sem barreiras, sem perguntar se pode para o pastor, se pode para alguém, se pode para aquele outro. O reino, você está dentro do reino. O reino está dentro de você. Aleluia. Então, por isso é que tem que ser o corpo místico. Não é que se você vai orar lá, eu já estou com medo que você vai tomar meu lugar. Não ora não que você está tomando meu lugar. Não prega não que você está tomando meu lugar. Isso aí é do diabo. Essa concepção é diabólica. Você não deixa o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo, um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisso. Agora, estão vendo o que a igreja significa? A igreja significa um grupo chamado fora, um povo chamado para fora e governado somente pelo rei deste reino messiânico. Não é isso maravilhoso? Eu amo isso. Quando li isso, hoje, quando disse ali
o reino do império messiânico. Messias, isso é eu que estou fazendo uma expressão para vocês. Messias é uma palavra hebraica que corresponde à palavra Cristo do grego. Note bem, isso aqui, vocês pregadores precisam aprender isso aqui. Senão nós apelidamos Jesus de tudo quanto é nome. Apelidamos Jesus de Messias, apelidamos Jesus de Cristo, apelidamos Jesus de tudo quanto é coisa que se apelida ele. O nome de Jesus foi dado por esse Cristo. A pessoa de Jesus foi gerada por esse Cristo, por essa unção. Ele quer dizer Cristo no grego, que por sua vez, em português, significa ungido. Essa sensibilidade que você tem da palavra, essa veracidade que você dá na palavra, ela não vem senão por uma unção. Tem uma unção aqui, que a vossa alma está chamando ela. Reunidos em lugares celestiais em Cristo, é reunido em lugar celestial em unção. Vamos traduzir as palavras. Reunido a reunião, a nossa reunião em Messias, e reunindo a nossa reunião em Cristo, e reunindo a nossa reunião na unção, é a mesma coisa. Não é coisa diferente, é a mesma coisa. A unção é que faz nós nos firmar. A unção é que faz nós separar do pecado. A unção é que faz nós dar força e vencer as batalhas. A unção é que dá força para você vencer o pecado. A unção é que dá força para você caminhar nesta era tão difícil, tão difícil. Vocês são novos, não entendem quanto que nós ficamos satisfeitos há 50, 60 anos atrás, quando alguém subia no púlpito sem saber falar, sem saber ler, ele ia gaguejado. Eu conheci um pregador que me auxiliou. Ele não sabia ler, e ele falava para mim: irmão, lê para mim aqui que eu vou pregar. E Deus abençoava, e Deus trazia milagre. Terezinha lembra, irmão Erpídio, ele não sabia ler, e me auxiliou numa igreja um bom tempo. E nós não sabíamos de nada, de nenhuma política, e não conhecíamos também a Bíblia, e líamos e conhecíamos só o que líamos, e Deus estava ali. Essa palavra é viva, ela é viva, é só você crer. Agora o profeta diz ali, o escritor se expressou dessa forma: império messiânico. O escritor também disse: não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez organizada. Uma organização é algo que foi adaptado e adotado para tomar o lugar da palavra. Mas agora, no parágrafo 70, passemos ao segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir isto, que quem a instituiu nisto, este corpo místico, quem começou isto? Jesus Cristo. E Ele é a cabeça deste corpo místico, Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Não controle de um bispo ou controle de uma junta de igreja, mas um rei, o qual é Messias,
Ele próprio operando em seu próprio domínio. Quando começou no Pentecoste, não a organização pentecostal, a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou a vinda dela. Ele disse o que aconteceria. Ele disse o que aconteceria e ele disse que ela estava vindo, a igreja, o corpo místico. Restaurará tu esse tempo o reino? Os judeus perguntaram, pensando no reino terrestre. E ele disse: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebeis virtude. Atos 1, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aleluia. Receberá virtude depois que te tornarem bispo, depois que te tornares sacerdote, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa é a testemunha de Deus, que Deus estava procurando, uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo, não uma testemunha de que sou pastor, mas uma testemunha do quê? Do Rei ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Eu fiquei pensando aí, isso. Antigamente era uma honra ser pastor. A pessoa era pastor, meu Deus do céu, que coisa grande que era ser pastor. E por isso muita gente quis ser pastor, né? E quando é uma coisa atrativa, atrai muito, né? Que bom que era ser pastor. Mas quanta gente brigou e lutou para ser pastor. E hoje você tem vergonha de ser pastor. A situação está de um jeito que é vergonhoso dizer: eu sou pastor. Você não fala, mas eu sou pastor, fulano. Eu sou pastor. Porque está tão escandaloso, está tão escandalizado, o próprio Deus permitiu isto, para pastores exibidos sair de cena, e o Espírito Santo tomar controle. Parece que Deus está falando assim: agora quem manda sou eu. É uma expressão minha. Parece que Deus está falando. Você não é nada. Você, doutor fulano, você não é nada. Você é um necessitado da misericórdia. Você é um necessitado da graça. Chegamos no tempo real do Evangelho tomar controle, meus irmãos. Vocês têm que pregar essa mensagem sem olhar para um lado e sem olhar para o outro. Ela tem que ser pregada como nunca foi. Glória a Deus. Agora veja, parágrafo 79. Quem é a cabeça dessa igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico. Veja, a igreja, não uma organização, uma igreja, um corpo místico, do qual Cristo é a cabeça. O profeta dizia: eu amo isso. Caminhando no Espírito, obedecendo o Rei, louco e mal entendido, escarnecido e zombado, todos os que piamente vivem em Cristo padecerão perseguições. Não olhe para isso. Veja, quem a instituiu? Parágrafo 89. Esta é a congregação. Hebreus 13, 8. Outra coisa que nós às vezes temos só para enfeitar a igreja. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
em nós. Eu teria que gritar: quem é Jesus Cristo aqui? Todo mundo levantar a mão. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que tem um novo nascimento. Porque Cristo em vós, a esperança da glória está onde? Está no pastor? Está na igreja? A esperança da glória está dentro de você, Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Creia que Cristo mora dentro de vocês. Por isso que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senão Ele não é. Ele é só do passado. Dá para entender esse? Quem é Jesus Cristo aqui? Com pouca força, hein? Pouca coragem de levantar a mão. Que medo que vocês têm de ser Cristo. É medo. É medo que se eu for Cristo eu tenho que obedecer, eu tenho que andar que nem Jesus. Se eu for Cristo, eu tenho que comer como Jesus, caminhar como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus. É o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, Ele está fazendo na noiva. Deus encarnado. Você não está crendo em Deus encarnado? Como é que está difícil, hein? O profeta diz aqui no parágrafo 91. Essa é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vivendo na igreja. Rei da igreja. Ressuscitado dos mortos. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Realizando as mesmas obras. Fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Isso é o que Jesus lhe ordenou a pregar. Estou errado? Estou fazendo coisa além? Está anormal? Você vê que a vossa mente está anormal, mas a mensagem é isso aqui. Hein? Notaram isso? As nossas mentes com dificuldade, mas a mensagem, o profeta pregou isso em 1960, parece, conforme a memória. Veja, alguém tinha visto, alguém estava tentando contar-lhe acerca de o que eles creem nisso, mas com a mesma coisa hoje. Sabemos que Ele vive, temos o testemunho do Seu Espírito em nós, vemos o Seu poder mover sobre as audiências e dezenas de milhares de pessoas e discernir seus pensamentos de coração exatamente. Não Ele fez quando Ele esteve aqui. Como a Bíblia diz, a palavra de Deus, e Ele é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Cristo, também fareis as obras que eu faço, Jesus falando. Vê-lo fazendo isso. Quantos ouviram fazer isso? A congregação diz amém. Porque ali aconteceu, né? Agora, veja bem, isso aqui é que nós estamos com dificuldade de pôr a mensagem dentro de nós. A dificuldade não é de você crer que você é Cristo, é que você ainda não está totalmente Cristo, você não está totalmente ungido. E a unção para nós é a mensagem do profeta. Amém. Não tem outra unção. Não adianta vocês chegar aqui, eu vou pôr a mão na cabeça de vocês para ungir vocês. Tudo bem, isso aí é bíblico. Mas a unção principal é a palavra dentro da vossa alma. Aleluia. Você lê a mensagem. Você vê que você lê um parágrafo da mensagem, ela fica ali, cravada. Aleluia.
ela te muda, ela muda o seu ser, ela muda a sua natureza, ela muda a sua vida, ela muda a sua esperança. Você já pensou o que é 50 anos e você perder a esperança? Se fosse crido na mensagem de um homem? Já pensou se fôssemos crentes na mensagem de um homem humano aqui da terra? Aonde nós estaríamos hoje? Mas você já notou o que é ser crente na mensagem de Elias? Vocês já notaram isso? O que é ser crente na mensagem de Elias? Prometida por Deus aqui na terra para nós. O que ela veio fazer na nossa alma? Que segurança ela tem dado para você? Você sai de uma coisa, mas não sai da palavra. Você sai de um sentido, mas não sai da palavra. A palavra te prende, e aonde estiver ela, é a carne verde, as águias se juntam. Cristianismo contra a idolatria, pregado em 61. O profeta diz: nós somos feitos participantes da natureza divina. Veja, participantes de sua santidade. Nós, sua imagem, nós somos imagem vivente de um Deus vivo. Assim somos mortos e nós mesmos e ressuscitados com Ele. Agora, escute bem isso aqui, diz o profeta. A sua palavra feita carne novamente em nós. Encarne a palavra, encarne a mensagem, encarne ela. O irmão Neville, olha isto, que não é um Deus místico e imaginário, assentado ali, porém é um Deus vivente, Deus vivendo. O que é Deus vivente? É outra interrogação que às vezes nós ainda iríamos sair daqui sem discernir ela. O que é Deus vivente? É a palavra em você fazendo real. A palavra em você fazendo-se real. O Deus seguramente crê que sou um fanático, e talvez seja. Porém, irmão, podes ver, triunfando sobre toda denominação, triunfando sobre todo o paganismo, um Deus vivo manifestado num templo vivente. Seu corpo é o templo vivente, a igreja de Deus é o seu corpo, não esqueça isso. Não esqueça isso. A palavra feita carne em você. Por quê? Porque está sentado em lugares celestiais, aonde eu falei, triunfando sobre as coisas em Cristo Jesus. Amém? Como eu amo isso, diz o profeta. 126, esta porção da fita, o profeta, o escritor ali, o tradutor, disse que estava incompleta. E somos feitos participantes de sua santidade pela iluminação, ou melhor, pela humilhação de nós mesmos à sua morte, considerando como nada, considerando nós como nada. É o primeiro passo. Logo, o Espírito Santo entra e nos levanta. Vocês já notaram que nós chegamos a essa situação, esses dias agora, esse tempo agora? Você chegou a ponto de falar: não sou nada mais, né? Não tem como ser nada, não tem como dar passo. Se vê, muita gente ainda estão assim, sem poder, sem achar um pedal para pôr o pé, sem achar um degrau para pôr o pé. E é ruim isso demais, isso é amargo. Eu fico pensando, às vezes eu comento com a minha esposa, eu fico pensando, a gente tem bom conhecimento na mensagem, na Bíblia, a gente vive lendo a mensagem, e a gente chegou a um ponto que parecia que tudo o que fez virou nada.
Parece que não tinha mais nada para dar passos. Você chega lá no Val de Jaboque. O Val não é o vale. O vale ainda tem terra, ainda tem lugar para você pôr o pé. Mas o Val é além do plano, é mais baixo. E você não tem como sair. E o anjo do Senhor chegou para Jacó ali naquela hora. E Deus não deixa nós desamparados. Amém. Ele chega porque tem sua mensagem. Aleluia. E tem que ter homens que tomam essa mensagem. Glória a Deus. Porque a mensagem ela não vem sobre os pássaros. Nem os anjos foram ordenados para isso, mas ela foi os homens que foram ordenados para isso. Peguem firmes essa mensagem. Vocês, meninos novos, peguem essa mensagem firme. Toma ela entre a vida e a morte. Ela é a nossa vida. Você é um Deus vivo aqui na terra. Quando você se rende a Deus e Deus entra em você, que faz isso de você, o faz uma imagem vivente de Deus, não uma estátua morta, assentada num alto, nem tampouco uma denominação ali no quartel-general, confederação de igreja, não. Essa é uma estátua morta, um credo morto, porém, esta aqui é uma imagem viva, um indivíduo, é você, é você. Nós somos feitos participantes dessa santidade. Aleluia. Mensagem estatura de um varão perfeito, parágrafo 78, profetas, estamos começando a refletir as obras de Cristo. Antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós, este é o mal. Nós queremos refletir sem ter luz. Encontramos essas coisas sucedendo, você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçaram pelo caminho. Encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. Isto é porque não entraram corretamente no assunto. Irmãos, o assunto nosso é a mensagem do profeta. Deus não mandou o Elias para nós ter mais uma formalidade. O Espírito Santo não apareceu naquela foto ali, simplesmente para nós ter a foto pendurada aqui na parede. Essa coluna está aqui. Essa coluna, ela está trazendo o Deus real. A voz de Deus. Como sabemos que é a voz de Deus? Porque para hoje, naquele tempo, estava um profeta vindicado. Agora hoje, como sabemos que é a voz de Deus? Porque é a manifestação da palavra do profeta. A voz de Deus é isso, a voz de Deus não é eu. A voz de Deus não é o pastor fulano, nem o pastor ciclano. E a voz de Deus é a manifestação da palavra do profeta. Manifestar ela, é fazer ela agir dentro de você. Esta é o profeta de Deus. É uma verdadeira voz de Deus. Somente nos traz de volta a esse Deus sobrenatural, real e vivo, com sua palavra sobrenatural, com a manifestação sobrenatural da verdadeira palavra.
Então conhecemos que a voz de Deus, conhecemos que é a voz de Deus, porque é esse sobre. Há tanto de um e de outro reino que quase amortece isso. A gente passou por isso. Há tanto chamado, há tanta voz chamando, que se nós não abrir o olho espiritual, nós teremos muita dificuldade. Não caia em outra voz a não ser a voz de Deus, que é a mensagem do profeta. Amém? Deus abençoa a todos. Nós vamos orar e pedir a Deus que dê o socorro necessário para cada um de nós. Tem bastante coisa aqui, mas eu acho que esse foi o suficiente para a nossa manhã. Deus continua abençoando vocês. Vão com essa unção da mensagem no vosso coração. Ela é Cristo em nós, esperança da glória. A fé para o rapto está nas mensagens. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã. Que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade. Que o Senhor fale nos nossos corações. Que o Senhor ilumine a nossa alma cada vez mais. Dê recurso, que nós temos recurso, Senhor. O nosso recurso está presente. O Senhor tem dado. Simplesmente nós temos que aceitá-lo e pegá-lo e manifestar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa esses irmãos que chegaram aqui visitando. Dê a eles o necessário para que eles possam entender a sua palavra. Senhor, abençoa todos quantos ouvirem essa mensagem pela internet. Que o Senhor dê a eles o recurso necessário, conforme o seu Espírito quer que dê, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas visitas. Amém.